E nós tivemos nessa semana a aprovação da reforma da Previdência, agora a situação definida e agora é hora de os trabalhadores conferiram como podem ser atingidos pelas novas regras. Temos regras de transição para viabilizar uma situação um pouco melhor para quem vai se aposentar, para não ter uma mudança abrupta em relação à questão de idade, tempo de contribuição. Nós vamos falar sobre isso agora com uma convidada que temos aqui no estúdio, Cristiane Grano-Reich, que é advogada especialista em direito do trabalho e previdenciário. Cristiane, bom dia. Bom dia, Denise. Que prazer estar aqui. E eu lembro que você pode participar da nossa conversa, prestação de serviço aqui na Jovem Pan, o número é 2870-9707, 2870-9707. Agora, doutora Cristiane, eu acho que vamos falar antes de mais nada do que muda, qual é a principal mudança que as pessoas devem prestar atenção na hora de saber, olha, quando que eu posso me aposentar, que é a grande expectativa, né? Exato. Como a gente não tem mais a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi retirada do sistema para quem vai ingressar nele a partir de agora, né, Denise? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que atentar é quem já está no sistema, se ele consegue se inserir em alguma regra de transição. Eu sei, não é uma análise das mais fáceis de ser feita, né? São 5, dependendo da situação, até 6 regras de transição. Ela pode não ser uma análise fácil, mas a gente acredita também que daqui a pouco o próprio governo, no site lá do INSS, deve colocar uma ferramenta já atualizada de acordo com a nova legislação. Em segundo lugar, atentar também para o valor, que a gente fica muito fixado assim, quando poderei me aposentar. Como também foram alteradas as regras para cálculo do benefício, então também a pessoa tem que fazer uma análise disso, tá bom? Desses 2 principais aspectos, eu acho que foram esses, né? Fim da aposentadoria por tempo de contribuição, alteração do cálculo das aposentadorias. Mas a transição permite até que a pessoa consiga escapar dessa novidade mínima, que foi a principal mudança que a Previdência quis colocar, né, com essa reforma, porque é uma maneira de evitar exatamente que as pessoas se aposentem muito cedo. Mas, doutora, já temos uma pergunta, vamos à participação aí do nosso ouvinte internauta. Quem está falando? Oi, bom dia. Meu nome é Renata. E aí, Renata, qual a sua dúvida? Eu tenho 46 anos e em 20 de dezembro eu completo 30 anos trabalhados. Na lei antiga, se eu fosse me aposentar agora, eu me aposentaria com 70% do salário do INSS. Com a lei nova, eu poderia me aposentar com 70% em dezembro ou vou ter que pagar o pedaço? Então, gente, é o que eu estou falando. Não é uma análise fácil, não é assim algo que se responda em 1 minuto, né? O que ela está falando, eu teria que ver a documentação dela, mas ela está falando que já tem o tempo mínimo. Então, se ela tem 30 anos de contribuição, ela consegue, a princípio, a primeira análise que se faz, ela estará inserida em regras de transição, tá? Aí, vamos supor, como ela faz, ela vai conseguir entrar na regra para quem estaria há 2 anos, porque ela já passou dos 28, ela já está nos 30. Por exemplo, nessa regra, entra o fator previdenciário ainda. Tem essa opção também, né? Então, é uma análise muito complexa. Aí a gente teria que inserir ela em mais, pelo menos 2 regrinhas aqui, e fazer o cálculo, né? Fazer o cálculo do valor ao final. Agora, quem tem o direito, por exemplo, ao fator previdenciário, se trabalhar um tempo a mais, ela pode ter uma mudança desse cálculo? Vale também na nova regra de transição? Então, por isso que eu estou falando, eu acho que a principal atenção que a gente tem que ter, Denise, não é nem quando eu vou poder me aposentar, mas, na minha opinião, a maior atenção tem que ficar no valor dessa nova aposentadoria, e entra exatamente nesse aspecto que você está dizendo. Por exemplo, aquela regra do pedágio dos 50%, é a única que ainda vai ter o fator previdenciário. Só que, assim, todo o cálculo de benefício previdenciário tem 2 etapas. A primeira etapa é fazer uma média, né? E agora, já acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, para fazer essa primeira parte do cálculo, que é a média, você não descarta mais os 20% menores. Ok? Partindo daí, tem uma segunda parte no cálculo. Essa regra dos 50%, em cima disso, dessa primeira etapa, você aplica o fator previdenciário. Ela é jovem, com certeza o fator previdenciário ia derrubar o valor. Na nova regra, não. Como é que funciona? É assim, mulher aos 15 anos de contribuição aplica 60% sobre essa primeira etapa. Homem aos 20 anos, 60%. E cada ano que ele ultrapassa esses 15 ou 20, põe 2%.
Então, a pessoa só vai chegar à totalidade dessa primeira parte da conta aos 40 anos se ele for homem, aos 35 se ele for mulher. Perfeito. Então talvez valha a pena esperar um pouco, né? Muitas vezes vale. Exatamente, porque senão você congela o teu benefício depois com isso. Eu lembro que você pode participar no 28709707 e nós já temos um outro ouvinte aí querendo fazer a pergunta. Quem está falando? Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, meu nome é Gideon Souza Santos e eu paguei INSS. Eu estou com 26 anos pago. E acontece que eu já estou com 63 anos. Para a aposentadoria é 65, não é isso? Olha, o que acontece? Toda aposentadoria requer um tempo mínimo de contribuição. Então, para a idade, que no caso dele, ele não alcança o tempo de contribuição para se inserir em nenhuma dessas regras de transição. Então, seria realmente a aposentadoria por idade, que para ele, que já está no sistema, é 15 anos de contribuição. Então, ele já tem 15 anos de contribuição e ele já tem 65 anos, né? É isso que ele disse? 63, acho. O ouvinte está na linha? Não, eu acho que era 63. Então, como ele já tem os 15 anos de contribuição, porque ele já estava no sistema, continua sendo o tempo mínimo de 15. E aí ele vai ter que esperar, então, chegar à idade mínima de 65. Só que, assim, é certo, o valor não vai ser bom, porque vai entrar naquela questão que a gente falou. Ele não vai ter direito à totalidade daquela primeira parte lá, a média de todo o período contribuído. Vai ser um percentual baixo, né? Agora, a pessoa que fica esperando para conseguir um valor maior, ela não corre o risco de ser atropelada por mudanças de data, de prazo, não. Quando entra nessa transição, ela pode esperar, porque tem aquele fator, por exemplo, 8696, que ainda está valendo, só que muda no outro ano, né? Isso, mas sobe 2 pontos. Porque é 1 ano de contribuição, se ela não sair do mercado, né? Aumenta 2 pontos por ano para a pessoa. 1 ano da idade e 1 ano a mais de tempo de contribuição. Então, soma 2 em cada um, né? Isso. Então, normalmente, essa regra de pontuação é uma das melhores até. Que garante benefício o valor total, né? Exato. Exatamente. Bom, vamos à participação de mais um ouvinte. Quem está falando, por favor? Bom dia, Luiz. Oi, Luiz. Eu já estou com todo o meu tempo, né, de aposentadoria, entre aspas, concluído. Eu estou fazendo um recurso dentro da Previdência Social que já está na 2ª instância, no CAD já, né? O que eu gostaria de saber é o seguinte, se vai afetar alguma coisa a respeito pelo fato de eu entrar, como é que eu vou dizer agora? De entrar a nova regra, né? E se isso pode afetar alguma coisa pelo fato de eu estar fazendo um recurso, né? Por causa do meu tempo especial, que eu trabalhei em uma empresa aérea, né? E eu tenho que contar, e o INSS não levou em consideração esse tempo que eu trabalhei como mecânico de manutenção de aeronave. Né? Eu gostaria de saber se vai influenciar alguma coisa agora, antes do julgamento desse recurso. Bom dia, né, a todos. Bom dia. Bom, se ele tiver sucesso nesse recurso administrativo, não muda nada, porque fica valendo a data que ele deu a entrada no requerimento, que foi na lei, que é engraçado, né? Não é a lei velha, mas a gente já fala lei velha, né? Exatamente. Tem poucos dias de lei velha, né? Exatamente. Então, se ele tiver sucesso nesse recurso, nada vai afetar. Agora, se ele não tiver sucesso, e daí ele tiver que depois entrar de novo com o pedido, aí sim... Isso submete à transição, isso. Exatamente. Bom, vamos ao mais um ouvinte que está ligando aí pelo 28709707. Quem está na linha? Oi, bom dia. Bom dia. Qual o seu nome? Roberto Mantovan, de São José do Rio Preto. Oi, Roberto, qual a sua dúvida? Eu vou completar agora, dia 30, 56 anos de idade, e eu estou com 34 anos e quase 7 meses de contribuição. Eu gostaria de saber que eu vou ter um pedágio de 50% para pagar, né? Vai aumentar mais 2 ou 3 meses aí de trabalho. Ontem eu entrei no cálculo da Previdência lá no computador e aparece uma renda X se fosse aposentar hoje. Com essa mudança eu vou perder alguma coisa nessa transição? Eu vou para algum outro fator ou vai ficar no mesmo fator? Altera porque ele não tem direito adquirido. Ele não completou 35 anos de contribuição na lei antiga.
Então, se até o dia 19, que é o que tudo indica, é dia 19, né? Que ela vai passar a vigia, que ela vai ser promulgada. Pelo menos a última. Ele não tinha chegado nos 35, é isso? Exatamente. Ele está com 34 por um ano. Exatamente. Então, ele vai entrar em regra de transição. Com certeza, ele consegue entrar na regra de transição do pedágio dos 50%. Então, o quanto faltaria? Como que é essa história de pedágio? O dia que entrar em vigor, né? Quanto falta? Aí, metade disso. Então, é o tempo que faltava mais metade disso. E nessa conta, como a gente disse, continua entrando o fator previdenciário. O que acontece? As pessoas estão entrando ali no site do INSS e fazendo aquela simulação. Mas essa simulação está pela lei que está valendo hoje, gente. Que a gente fala que, entre aspas, né, a lei velha, mas é a lei de hoje, que está valendo hoje. Então, o que ela está fazendo para ele, essa simulação, é da aposentadoria por tempo de contribuição. E seria o normal agora, nas condições atuais. Mas que daqui a poucos dias não vai ser mais, né? Então, assim... É melhor procurar um posto de INSS se quiser saber se a pessoa estiver perto de se aposentar, por exemplo, vale a pena? Olha, Denise, eu acho que a carga de trabalho lá já está tão grande, porque teve uma enxurrada tão grande de pessoas. Pedidos, inclusive, para a pessoa que queria se garantir antes, né? Exatamente. Então, o que a gente aconselha? Realmente um pouquinho de paciência, porque, como eu disse, é quase certo que eles já estão trabalhando nesse novo simulador, de acordo com as novas regras. Até já foi colocado em determinados... E esperar não muda nada a situação da pessoa? Se esperar alguns meses? E se ela já tiver direito adquirido, não muda, né? É claro, as coisas ainda estão muito incertas, né? A lei, quando ela é elaborada, a intenção é uma, quando ela cai no mundo, ela é, por incrível que pareça, às vezes interpretada de uma outra maneira, e quando depois ela começa a ser questionada no judiciário, ela é interpretada de uma terceira maneira. Então não dá para dizer isso dessa maneira tão categórica, né? Mas a princípio a pessoa não seria afetada. Tá certo. Né? Temos mais um ouvinte. Por favor, quem está na linha? Alô? Perdemos contato. Agora... Alô? Oi, pode falar. Quem é? É Ivan. Oi, Ivan. Eu gostaria de saber da doutora que eu pago aquele e-mail, microempreendedor. Aí eu pagando 15 anos, eu tenho 44 anos, eu pagando 15 anos, eu vou me aposentar com salário mínimo? Ele completaria 60 anos, é isso? Então, mas olha só, ele ainda não tem o tempo. Não. Então ele vai ter que esperar a idade de 65 anos. Se o tempo todo ele pagou nessa sistemática que você realmente paga um percentual a menos e a condição é apenas ter o salário mínimo como aposentadoria, é isso aí. Ele vai completar a idade, tendo esse tempo mínimo de contribuição, e vai se aposentar com o salário mínimo. Agora, é até importante ter perguntas a respeito do MEI, porque tem aumentado muito o número de pessoas trabalhando dessa forma, por conta própria, uma outra forma de contratação. Vale a pena a pessoa fazer a contribuição? Como é que ela pode fazer para se garantir em termos de aposentadoria mais à frente? Eu até acho que daqui a pouco, dentro de alguns meses, vai ter até que talvez rever isso. Porque é uma coisa engraçada, isso foi criado lá atrás, né? Para você tinha direito à aposentadoria por idade e tal, e a condição, você paga menos, e a condição era justamente você abrir mão da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu me questiono até agora, será que eles vão fazer algum ajuste nessa legislação, tendo isso em vista agora? Não sei. Eles estão incluindo mais categorias nessa possibilidade do MEI, né? E realmente é uma maneira de trazer pessoas para a proteção previdenciária. É evidente que você vai falar assim, mas não é uma proteção num nível bom. Para falar bem a verdade, é muito complicado e às vezes sou até cruel falar assim, eu sei, eu tenho essa consciência. Mas, tecnicamente falando, né, claro, e é muito legítimo que cada um, particularmente, queira da Previdência Social um benefício no valor bom. Mas quando você analisa friamente, a Previdência Social, ela foi criada, e eu vou dizer em palavras leigas, né? O intuito é dar menos dinheiro para mais gente. Para dar uma proteção, para você espalhar mínima. Essa proteção. Inclusive, o teto é bem acima da média salarial do país. Exatamente. Então, o problema é que muitas vezes fica aquela defasagem por causa de critérios de reajuste. Então, vai ter um problema em relação ao salário mínimo. As pessoas sempre comparam isso, mas o salário mínimo passou vários anos aí com uma política de reajuste real que teria quebrado a Previdência muito mais rapidamente, não é? Exato. Bom, mas nós temos mais um ouvinte aqui antes de terminarmos. Vamos lá. Quem está na linha?
Alô, quem está na linha? Nós temos 3 ouvintes aí na linha que é para fazer perguntas. Agora você me ouve? Ouço sim. Oi, quem está falando? É o seu nome? Taurides. E qual a sua dúvida? Então, eu queria saber qual a diferença da transição de 100% e 50%. Eu faço 30 anos em janeiro de contribuição e 58 anos de idade em dezembro agora deste ano. Qual que é a mais vantajosa no meu caso? Vai ter que analisar direitinho. Primeiro lugar, a dos 50%, quanto tempo de contribuição a senhora tem? Vou fazer 30 em janeiro. Tá, você não consegue entrar na regra de transição. Você consegue entrar na regra de transição dos 50%, né? Porque a dos 50% é para quem falta tá há menos de 2 anos. Como você já tem mais de 28, você conseguiria entrar nela. Então, é até inócuo aqui, porque ela já cumpriu os 30. Percebe? Então, a regra do pedágio dos 100% tem que fazer a conta, porque provavelmente o cálculo dela, ela está confusa, Denise. Ela tem 56 anos e 30 de contribuição? O que acontece? A regra dos 100% é 57 anos para a mulher. Ela exige uma idade mínima. A regra do pedágio dos 50% não. Contudo, como essa regra dos 100% foi colocada pela Câmara depois, a redação dela faz com que, e eu sei, talvez até haja divergência com relação a isso, mas para mim está muito claro, não entra nessa regra aqui aquele 60% mais 2 por mês. Você usa direto os 100%, você usa direto a média da primeira parte lá da conta que eu comentei com vocês, faz a média de tudo que contribuiu, aqui não aplicaria aquele 60% mais 2, vai direto para a totalidade. Então, normalmente, essa regra do pedágio dos 100%, ela está sendo bem vantajosa. Então, eu volto a falar, desculpa insistir, mas não é só a data, a pessoa tem que também atentar para o valor. E, provavelmente, a outra vai ficar mais vantajosa para ela se ela esperar um pouquinho aqui, 1 ano a mais. Bom, nós temos mais um ouvinte na linha. Quem está na linha agora? Aristeu Pires. Oi, Aristeu, qual a sua dúvida? Eu já sou aposentado há mais de 5 anos, mas continuei contribuindo, inclusive no teto, porque é obrigatório, né? Mas eu já completei 65 anos e 40 anos de contribuição. Existe ainda, com essa nova legislação, a possibilidade de desaposentadoria que tinha sido excluída na outra lei? Não, para recalcular em cima do pergunta teto, bem interessante a do ouvinte. Não existe, o Supremo, nossos tribunais já decidiram que não existe possibilidade da gente desaposentar e incluir no cálculo aí eventuais contribuições que vieram depois da nossa aposentadoria. E é por isso, exatamente, que a gente tem que pensar muito bem antes de se aposentar. Veja só, a nossa Constituição, ela não proíbe de modo algum que a gente se aposente e continue trabalhando. Tem lá, né, que é o primado do trabalho que rege a República Federativa do Brasil. Por outro lado, é um princípio dos mais importantes no sistema de seguridade onde está a Previdência, a solidariedade. O que é essa solidariedade? Ela tem vários aspectos. Um deles é essa: toda a sociedade contribui para o sistema. Toda a sociedade é quem? É, por exemplo, a empresa. A empresa não recebe benefício previdenciário, né? Só recebe benefício previdenciário pessoa física, ela é pessoa jurídica. No entanto, ela contribui por se valer de mão de obra e contribui nos patamares muito mais altos do que o próprio trabalhador. Pelo mesmo princípio da solidariedade, quem já está aposentado é obrigado a continuar recolhendo contribuições para o sistema. Então, gente, o que nós temos que perceber é que isso já foi um recado dado na Emenda Constitucional número 20, lá de 1998, já tinha sido dado esse recado. Não façam isso. Se a gente vai continuar trabalhando e, portanto, sendo contribuinte obrigatório e tendo que contribuir, essa é a consequência natural, não se aposentem, espere para se aposentar depois com um valor maior. Só que esse recado não foi entendido, nem com a inserção lá do fator previdenciário no sistema, esse recado foi entendido pela maioria dos segurados. E agora vem de novo dando esse recado ainda de maneira mais forte, porque fica muito mais evidente no cálculo do benefício. Isso, contribua por mais tempo para melhorar o seu valor. Então, infelizmente, não, você está aposentado, e se você ainda trabalha vai ter que continuar contribuindo, e eu acho um pouco difícil, para não dizer muito,
que os tribunais mudem de opinião e daqui a um tempo passem a dizer que é válida a desaposentação, tá? É pouquíssimo provável. Tem uma quantidade muito grande de pessoas que entraram na justiça pedindo a desaposentação. Isso traria um problema seríssimo para o sistema. Então, a não ser que haja uma decisão contrária a esse interesse de reorganização das finanças, não vai haver essa possibilidade. É o que a gente falava, a pessoa tem pressa de se aposentar, pega um valor menor, tem que continuar trabalhando depois, que é isso que acontece, e pior que incorpora esse dinheiro no salário, no rendimento do mês, aí quando for viver só com esse não consegue, né? Você está certíssima. E eu falo isso e a maioria das pessoas me ignora. Porque eu falo, gente, sabe... vale a pena quando a pessoa paga por conta própria, por exemplo, se é um empresário, aí ela está dando dinheiro para a Previdência, né? Então é melhor ficar aquele dinheiro para a contribuição e ajuda. Senão, vamos pensar no futuro, né? Você sabe que isso, em direito previdenciário, a gente estuda isso logo no começo, tal, e esse fenômeno tem um nome chamado miopia social. Né? Que é a dificuldade que é inerente. É uma urgência de ter o reforço de caixa, exato, né? Isso, falar eu quero, agora eu tenho direito, vai lá e não pensa depois a não correção, né? Exatamente. É isso, então nós contamos aqui com a presença da Cristiane Grano Reich, que é advogada especializada em direito do trabalho, direito previdenciário. Doutora Cristiane, muito obrigada, como sempre, ajudou muito assim os nossos ouvintes. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui, né? Acho que, não sei, eu já estive aqui 3, 4 vezes, né? Exatamente. Sempre um prazer imenso. Com essa discussão toda da reforma e ainda vai continuar esse entendimento, né? Tomara, né? Eu falei, será que agora vai ser a última vez? Não sei. Teremos a oportunidade. Bom fim de semana. Eu agradeço. Obrigada igualmente.